sermão profético de Jesus, falando da sua volta, mas também falando da destruição de Jerusalém. Sei que tem um pessoal que gosta quando fala assim do fim das coisas, né? Pessoal que se empolga, quer aprender mais. Mateus 24. Lembra que Jesus estava tendo aqui os conflitos dele com a liderança local, os escribas, os fariseus. E ele começa, desde o capítulo 23, a falar um monte de coisa. Bate nos escribas e fariseus, chega aqui, ele começa a falar sobre a destruição de Jerusalém e fala ao mesmo tempo da sua volta. Isso causa algumas estranhezas, mas vamos com calma. Versículo 1, Jesus saiu do templo. Enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar, mas antes do 6, você quer saber se Jesus está próximo de vir? A primeira coisa está no versículo 5. Falsos profetas, falsos mestres, falsos messias. Tem nessa época? Sim ou não? Sim. Versículo 6. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Segunda coisa que vai acontecer antes da volta de Jesus são as guerras. Tem guerra hoje? E estourando uma atrás da outra ainda, né? Irmãos, é o fim quando você ouve falar de guerra? Não. O texto fala para você não ter medo, não se amedronte. Essas coisas têm que acontecer. Por quê? Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. E aqui vem a terceira coisa: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Hoje tem fome? Tem terremotos? Até onde não tinha, está tendo. Dizem, o pessoal que estuda essa área aí, sismólogos, alguma coisa assim, que nesse período aí, de 100, cento e poucos anos, teve mais terremoto do que toda a história para trás. No Japão, quando tem terremoto, destrói usina nuclear, tsunami, vira um inferno a cidade. Mas a gente pode pegar isso e não ficar só preso a essas coisas. Qualquer acidente natural entra. Então vamos lá, pessoal. Friburgo, há um tempo atrás, teve deslizamento de terra, enchente, não sei o quê. Petrópolis, recentemente. Pavuna o tempo todo. Agora lá no sul. Tem um rapaz que trabalha comigo, que o filho dele também é sargento.
se formou recentemente, foi lá para o sul, lá para Canoas. O prédio que ele mora foi interditado e todo mundo teve que ir embora. A água está quase chegando no primeiro andar. Já pegou o primeiro lance de escada, quando evacuaram o prédio. Hoje deve ter aumentado mais. Rompeu barragem, os rios tomaram tudo. Lá, morreu gente. Perderam casas, perderam bens. E hoje estão na fome. Essas coisas levam à fome. Guerra leva à fome. Os desastres naturais levam à fome. A maldade humana leva à fome. São sinais do fim. Sinais do fim. Toda vez que passa, a gente vai falando, pô, Jesus está mais próximo, Jesus está voltando. Quando acontece alguma coisa em Israel, o pessoal fica louco. Vai, Jesus está vindo, Jesus tá... Mas a guerra não é nada. E essas coisas, o texto diz que são os princípios das dores. Que dores são essas? Mulheres que tiveram filhos natural aqui. Tem? Tem não? Todo mundo foi cesárea aqui? Uma só? Hã? Forte. A Poliana ficava, não, tem que ser cesárea, tem que ser cesárea. Essas dores, está falando aqui, as dores de parto. Aqui são os inícios das dores. E as dores vão aumentando. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, em todas as gerações tiveram os sinais da volta de Cristo. E era a promessa dele mesmo, essa geração não passará sem que essas coisas aconteçam. Um texto. Todas as gerações têm, mas quanto mais vai avançando a história, mais perto está. Então, cada geração realmente tem que viver nisso. Jesus pode voltar a qualquer momento. São os alertas. E quando essas coisas acontecem, irmãos, aí teríamos que ir para Apocalipse. Temos as trombetas de Deus, antes de ser derramado os cálices da ira de Deus. As trombetas são alertas. E as trombetas são tocadas e essas coisas acontecem no mundo. Vai ter fome, vai ter guerra, vai ter maremoto, terremoto, vai ter de tudo. E isso era para trazer alerta. Se arrependam. Se arrependam, se arrependam. Acontece essas coisas, a gente quer culpar o governo, quer culpar tudo, culpa a natureza, tenta arrumar os culpados de qualquer forma. Aí quando não arruma culpados, tenta falar, mas não estão fazendo o que deveria fazer, que isso, que aquilo outro. Nunca se voltam para Deus. Por que isso aconteceu? Se está tudo no controle dele, por que essas coisas acontecem? Fazem parte do princípio das dores. Então, se é princípio das dores, vai piorando. Então, a gente pode imaginar que cada geração que passa, cada vez que os sinais aparecem, essas dores são mais intensas. Versículo 9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Tem crente sendo morto hoje? Tem? Então tem perseguição religiosa? É o quarto. Se persegue no mundo islâmico, se persegue nos países comunistas, se persegue aonde o catolicismo é muito forte, se persegue a igreja. Hoje tem gente morrendo. Dia 26 é o dia da igreja perseguida. Tem uns vídeos aí, tem uns relatos. Vamos fazer uma coisa? Não estava no cronograma, não? Tem uma pasta aí, na área de trabalho. DIP 2024.
Tem o nome de pessoas aí, alguma coisa? Escolhe um e bota. Que são os testemunhos, só para a gente ver. Tiraram daí? Apagaram? Não é possível. Então, quanto acham? Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Tem uma perseguição religiosa que está acontecendo, acontece há muitos séculos, há milênios. A igreja é perseguida, a igreja é morta, mas a igreja continua de pé. Mas chegará um momento, nessa perseguição religiosa, que todas as nações irão nos odiar. Achou? Botam aí algum dos testemunhos. Lar muçulmano. Toda a minha família era muçulmana. Todo mundo à minha volta era muçulmano. Então me tornei cristã. Perdi minha família. Eu nasci em um lar muçulmano. Toda a minha família era muçulmana. Todo mundo à minha volta era muçulmano. Então me tornei cristã. Perdi minha família, meu marido e minha comunidade. Na sociedade somali, comunidade e família são o centro da vida. Em um núcleo familiar, nada que o indivíduo possui é particular. Bens, família, crenças, tudo é compartilhado. E aqueles que decidem seguir a Cristo correm o risco de perder tudo. Meus parentes me perseguiam. Meu marido me perseguia. Todos na comunidade onde eu vivia me perseguiam. Um dia, após eu e meu marido nos divorciarmos, minha família veio conversar comigo. Meus tios ordenaram que eu entregasse meus filhos a eles. O pensamento deles era que eu tinha mudado a religião dos meus filhos. Eles disseram: "Nós vamos perguntar para seu filho mais velho, porque ele já tem idade suficiente para ser responsável." Então eles perguntaram para ele se ele queria ficar com a mãe ou com a família. Eles falaram para meus filhos: "Nós somos uma família rica, vamos lhes dar uma vida boa. Vocês irão para a escola islâmica porque o Alcorão é a verdade." Mas meus filhos se recusaram e escolheram ficar comigo. Graças a Deus. Muitos passam pela mesma situação que eu. A maioria são mães ou jovens mulheres. Na Somália, aqueles que deixam o islamismo para seguir a Jesus são isolados da família e da comunidade e vivem sob constante pressão e ataque. Um dia, eu estava na frente da minha casa e uma mulher me golpeou com uma faca nas costas. Em um primeiro momento, eu não a tinha visto, mas quando levantei as mãos para me defender, ela me esfaqueou novamente, perto do coração. Eu fiz uma cirurgia e a mulher foi para a prisão. Na verdade, foram 3 mulheres que me atacaram. Alguém da família da minha mãe foi visitá-las na cadeia e disse para elas: "Obrigado por tentar matá-la." Então eles foram até as autoridades e explicaram que estavam felizes por aquelas mulheres terem tentado matar a sobrinha, porque ela era cristã. E pediram que as 3 agressoras fossem libertas. Minha família se recusou a prestar queixa contra as mulheres, o que permitiu que elas estivessem livres, enquanto eu estava machucada e preocupada com minha própria segurança. Por causa disso, eu entrei em depressão. Eu fui para o tribunal umas 3 vezes para tentar colocá-las de volta na prisão, mas nada aconteceu. Eu tentei começar meu próprio negócio para me sustentar, mas não funcionou porque todos na área sabiam que eu era cristã. Quando você começa um negócio em uma área onde 100% das pessoas são muçulmanas e você é cristão,
você enfrentará a discriminação. E isso aconteceu comigo. O ataque à sua vida e o boicote ao seu negócio fizeram Aisha repensar sua decisão de seguir a Jesus. Mas seu coração não conseguiu se desviar do seu único e verdadeiro Salvador. Assim que alguém acredita e recebe Jesus no coração, não consegue mais dar as costas. Eu, por exemplo, sempre que enfrentei dificuldades, saí mais forte. O sofrimento me deixou mais forte porque eu olhei para Jesus. Mesmo ele sendo bom e fazendo o bem, ele também foi perseguido. Mas ele aguentou a dor e o sofrimento e orou para que seus seguidores fossem protegidos. Isso me motiva a continuar forte. Jesus não escondeu nada de nós. Ele nos disse a verdade. Se vocês querem me seguir, vocês precisam carregar a cruz. Eu atravessei tempos difíceis e eu não aproveitei a maior parte dos últimos 20 anos da minha vida. Mas eu fico feliz quando eu lembro de Jesus. Quando eu vejo as alegrias mundanas, eu me vejo acima dessas situações. Porque Jesus me vê como muito importante, como uma pessoa perfeita. É por causa de Cristo que eu sou feliz. Frequentar uma igreja é um desafio para nossos irmãos e irmãs somalis. Então eles se reúnem secretamente nas casas dos cristãos para adorar a Deus. Vamos orar conforme Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Interceda, doe, encoraje. Será que continuaremos sendo cristãos quando nos perseguirem? Quando só por você ser cristão vão tentar te matar, vão tentar expulsar você da sua casa, tomar os teus filhos, a tua família? Será que continuaremos indo quando teremos que frequentar cultos escondidos, voltarmos para as galerias debaixo da terra? Porque hoje está livre, irmãos. Falam, reclamam e não sei o quê, mas você pode cultuar. Quando você não puder mais, não poder andar com a sua Bíblia, não ter facilidade. Ah, mas agora tem no celular. Irmãos, é um clique, todos os aplicativos perdem a conexão. Todos. É fácil. Na China não tem. Então, perseguição religiosa vai acontecer. Mais uma vez, versículo 9, vocês serão entregues para serem maltratados e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Traição dentro da igreja. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E aqui tem mais um dos sinais. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. O amor está se esfriando? O que é o amor? Se forem definir amor, amor talvez é gostar. Amor talvez é sentir prazer. O que é o amor da Bíblia? Esse amor que aqui está usando a palavra filéu, amigo, de amizade, de andar juntos. Poderíamos até aumentar para o ágape, de se doar. Você tem amigo?
Você daria a sua vida pelos seus amigos? Pelos seus irmãos? O amor vai se esfriar aqui dentro também. Dentro da igreja. Então nós temos iniquidade, é o quinto, a iniquidade aumentando, e o sexto, o amor se esfriando. Olha que fórmula terrível. Quanto a maldade aumenta, o amor diminui. Temos isso? Vamos continuar. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pregação do evangelho para todas as pessoas. Já aconteceu? Desculpa, eu falei todas as pessoas, são para todas as nações. É o que está no texto. Já aconteceu várias vezes, irmãos. Várias vezes. Hoje, existe mais ou menos 8.000 línguas, dialetos. Isso dá em torno de 16.000 povos que não tem um único versículo traduzido nesses idiomas. São tribos indígenas, africanas e por aí vai. Dialetos ali nos lugares mais remotos do mundo. Sabe o que precisa para chegar lá, nesses lugares? A cada R$1.000 arrecadados, mandar em torno de R$10. Seria 5 a 10, bota 10. A cada 1.000 membros, mandar uma família para ser missionário. Cada igreja fizesse isso, tem recurso humano e financeiro para chegar o evangelho a todos esses lugares. É muito pouco. E eu não estou tirando isso da cabeça não, irmãos. Estudos já foram feitos com isso. Mas hoje nós temos uma ferramenta e não usamos. São as redes sociais, a internet, o celular, para proclamar o evangelho. E você fazer um vídeo, fazer um corte do que seja, e começar a colocar. Hoje a gente só olha para a internet para ganhar dinheiro, para tentar ser famoso, para tentar ter a vida daqueles que estão lá. A gente tem uma grande ferramenta de evangelismo e não usamos. Quem aqui já ouviu falar do Pablo Marçal? Que se diz que é crente, um monte de coisa. Ele está dando dinheiro não, ele te cobra R$12, dá acesso às plataformas para você fazer vídeo dele, corte, e você ganhar esse dinheiro, com o que render. Ele dá prêmio, mas tudo que você arrecadar com os seus canais de Instagram é seu. E ele até fala lá, se você fizer os cortes meus lá, você vai ganhar um salário em torno de R$10.000 por mês, no mínimo. Aí falando de jovens ganhando 100 mil, 200 mil por mês fazendo esses cortes. Agora vamos lá, se você pegasse todas as boas pregações que você ouviu, os vídeos. Agora eu vou fazer isso aqui, vou começar a cortar os vídeos do Hernandes, do Augusto, fazer vídeos e sair fazendo rede social. Eu vou gravar vídeo, vamos filmar os cultos, vamos transmitir. Olha para quantas pessoas pode chegar a mensagem sem a gente precisar sair daqui. Há um tempo atrás a gente pagava no Facebook, Google, para chegar as coisas da igreja. Acho que não está pagando mais, né? R$6 e pouco chegava para mais de 100 mil pessoas. Só o nosso entorno. É muito barato, o alcance é muito grande. Aí tu faz vídeo no TikTok, no Instagram, onde for, bota no YouTube, e aí a gente só pega o celular. Agora eu vou usar a palavra do Pablo Marçal. A gente fica igual o Zé Droguinha no telefone, viciado. Se tirar o celular, você fica se tremendo.
E a gente pode usar isso para proclamar o Evangelho de Deus. E não faz. A gente posta a nossa vida, a gente posta a nossa comida, o que estamos vestindo, o que estamos fazendo, gera um monte de comentários, gera fofoca dentro da igreja, os vídeos que vocês botam, vocês não têm noção disso. E vocês poderiam estar lá botando, agora, vou fazer um corte, eu vou botar um versículo bíblico, eu vou fazer para alcançar. Tenha certeza do seguinte, provavelmente vai ser menos visto, e talvez ainda vão te criticar por isso. Mas nós temos, irmãos, como fazer chegar. São 9 sinais da volta de Cristo, do que antecede a volta de Cristo. Nós estamos aqui no 7º, pregação do Evangelho para todas as nações. Lá na China tem a história de um pastor que ele foi preso há muitas décadas atrás, agora foi solto, ficou décadas preso. Tentaram matar ele de várias formas, sem comida, de tudo que é jeito. Ele continuou vivo. Quando ele foi solto e ele voltou para a igreja sem pastor, cresceu e está em vários estados da China. Tem várias maluquices lá também. Coisas que a gente botaria como heresia. Mas uma igreja continuou crescendo com o nome de Cristo, sem uma liderança formal. Porque onde o Senhor chega, irmãos, tem mudança, tem transformação. No mundo islâmico, várias pessoas chegam na casa de cristãos porque tiveram um sonho. Sonharam com um homem, a maioria com um homem vestido de branco, que falaram que ali eles tinham que ir, que ali eles ouviram a verdade e eles batem na casa de alguém que é crente. Vários relatos disso. O Senhor está se movimentando. A igreja está se movimentando. Nós poderíamos estar fazendo mais e fazendo melhor. Ah, mas falta gente, falta recurso, falta aquilo outro. Pelo amor de Deus, irmãos. Falta uma frase que fala no quartel, querência. Falta você querer fazer. Porque pega os celulares de todo mundo aqui e filma. Em alguns lugares, algumas operadoras, o YouTube é de graça, o Instagram é de graça, não consome nem os seus dados. Você consegue enviar para um monte de gente de graça. Então falta a gente querer utilizar os recursos em prol do Evangelho. Ah, mas tinha que vir da igreja, do conselho, daquilo. Se esperar a burocracia acontecer toda, já vai estar funcionando uma outra coisa depois da internet e a gente não vai ter decidido. Então, cada um de nós trabalhando, fazendo, realizando, evangelizando. Já pensou? Você fazer um corte e pessoas se converterem por um vídeo que você fez, você talvez nem vai saber. Você fez uma gravação, você botou uma mensagem, uma pessoa não se suicidou. A gente está perdendo a noção do poder que chega às nossas coisas. E posta só besteira. Caraca. Vamos colocar a mão no arado e fazer o Evangelho chegar a todas as nações. Fazer vidas serem transformadas em nome de Jesus. Versículo 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte para trás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá.
não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso aqui já aconteceu, irmãos? Sim ou não? Uma parte sim. Jerusalém, quando foi atacada na década de 70 do ano cristão, os cristãos se salvaram. Quando eles viram Tito Flávio, general de César, que depois virou um César, situado lá em Israel, entrando para a cidade para destruir tudo, eles sabiam disso aqui. E eles fugiram para os montes. Saíram das cidades. Os judeus que ficaram em Jerusalém, quase todos foram dizimados. Flávio Joséfo, um historiador que é famoso até os dias de hoje daquela época, ele combatia Roma. Ele foi um dos generais e entregou todos aqueles que estavam com ele para ficar vivo. Ele se rendeu a Roma. Essa destruição aconteceu. Os dias ali também foram abreviados para eles poderem sobreviver e não morrerem todo mundo. Mas Israel nunca mais foi o mesmo. Eles foram expulsos no ano 70 e voltam no ano de 49, se eu não me engano, 1949. Quase 2000 anos fora da terra, expulsos do seu lugar. E o Império Romano estava tão com raiva deles que depois que tirou os judeus, chamou aquela região toda de Filistia, que hoje nós chamamos de Palestina. Todo aquele local foi tirado de Israel. Agora eles voltaram. O texto diz que eles não vão passar pela mesma coisa de novo. Mas a igreja vai. Mas Deus não é tão bom? Deus não é amor? Por que Ele vai deixar acontecer isso com a sua igreja? Porque Ele quer, irmãos. Ele tem um propósito. Não vai ser fácil os dias da tribulação. Para a gente ainda não aconteceu, mas para todos esses povos na África está acontecendo. A parte norte da África está tomado pelo mundo islâmico. Tem país que ainda está dividido, como Nigéria, uma parte é cristã, uma parte é islâmica, mas os islâmicos são violentos. Eles matam, eles perseguem. Vamos lá, me ajuda aí, Karen, que eu sempre confundo. Lá na Coreia do Norte, o líder lá, o primeiro, que é o avô do atual, ele era filho ou era neto de um pastor presbiteriano? Neto? Neto de um pastor presbiteriano. Eu sempre olho para esse relato e penso assim, a gente está sempre a uma geração de perder todo mundo. Então ele conhecia o Evangelho. A capital da Coreia do Norte, que antigamente era a capital da Coreia toda, era chamada da Jerusalém da Ásia. Ali tinha avivamento, que depois foi vivido pela Coreia do Sul. Isso no início do ano de 1900. Quando o comunismo tomou forma ali, hoje eles não têm Bíblia, não têm folha de Bíblia. Se forem achados, são presos. De um neto de um pastor. E presbiteriano. O presbiterianismo lá é muito forte, é a maior denominação. Está no sul agora só, né? Será que a gente suporta uma perseguição? A igreja sempre cresce na perseguição.
Aqueles que não são, saem mesmo. E os que estão começam a ver que são mais fortes do que acham. Será que o Senhor vai ter que mandar para a gente isso, para a gente acordar? A gente não pode ser um pouquinho inteligente e aprender que a gente precisa fazer o que é certo? Temos muita coisa, irmãos, a trabalhar. Aí fala que esse aqui é a grande tribulação, com a tribulação de Jerusalém passou. São dias maus que serão abreviados para nós. Dizem que são 3 anos e meio. Mas tem muita coisa ali nessas interpretações que eu não concordo. Se for, tá bom. Só 3 anos e meio de sofrimento. Tá bom. Ah, mas Jesus volta antes, durante, depois. Como é que é isso? Vamos lá. Ali, século 16 para frente, tanto protestantes quanto católicos só acreditavam, todos eles acreditavam da mesma forma. O que hoje nós chamamos de pós-milenismo. Começou o mundo a melhorar demais. Aí começou a ter Revolução Industrial, Revolução Francesa, liberdade, faculdade, a ciência crescendo, as pessoas começaram a viver mais, começou a ter saneamento básico, começou a ter um monte de coisa, o mundo só melhorava. Cada ano que passava, o mundo estava melhorando. Surgiu esse movimento, pós-milenismo, é o mais antigo, tá? Ele fala o seguinte: o mundo vai ficar tão bom, vai ser que o paraíso na terra, e quando tiver assim, Jesus volta. Foi passando o tempo, aí começou a Guerra Civil Americana, várias guerras estourando na Europa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas até antes das guerras mundiais, foi surgindo um movimento que ganhou mais força nas guerras mundiais, que é o pré-milenismo. O mundo é mau, o mundo vai ficar tão ruim, quando chega lá no fundo do poço, Jesus volta. Aí do pré-milenismo foi surgindo algumas facções, que é a dos arrebatados. Não, Deus vai tirar as pessoas daqui. Isso aqui é muito recente, tá? Vai tirar as pessoas da terra, os aviões vão cair, os carros vão bater, vai ficar só as roupas. Não tem nada disso na Bíblia. Porque Deus não vai permitir que passe pela tribulação, que isso, que aquilo. Tanto que vocês pegarem muitos pastores reformados, eles ainda acreditam no pré-milenismo. Não essa vertente, que Jesus vai vir reinar 1000 anos, são literais os 1000 anos. Então, muita gente séria ainda acredita nisso. O movimento mais novo, década de 60, 70, foi ganhando força, é o que a Igreja Presbiteriana do Brasil acredita hoje, que é o amilenismo. Jesus já está reinando. Ele não vai vir reinar, ele já está reinando. Ele já está no controle. Ele já está no santo dos santos. Ellen White, nos Adventistas, falou que Jesus ia voltar a tal data, não voltou. Não, vai ser a outra data. Aí depois ela muda assim, não, é porque ele saiu do santo lugar e entrou no santo dos santos. A Bíblia fala que ele já está lá no santo dos santos, ainda está à direita do Pai, intercedendo por nós. Esse movimento surge do amilenismo, que é o que a igreja acredita hoje, porque é o único movimento hoje que Jesus pode voltar a qualquer momento. O mundo não precisa estar tão bom, como o mundo não precisa estar tão ruim. Porque se o mundo tem que ficar horrível mesmo, eu sei que Jesus não vai voltar agora. Não vai voltar amanhã. Aí vai vir as doidas do Brasil falando que vai voltar dentro de 5 e 10 anos. Pô, pode ser. Pessoal, o amilenismo fala que Jesus já está reinando e ele vai voltar a qualquer momento. A qualquer instante ele pode voltar. Então foi a única que resgatou essa essência.
E aí, é antes, é durante, é depois? Eu acredito que a tribulação é para a igreja, tá? Não faz sentido uma tribulação que a igreja não passa. Eu gosto da interpretação do William Hendricks, tem um livro dele, Mais que Vencedores, que ele interpreta o Apocalipse. Ele interpreta o Apocalipse como círculos. É a mesma história contada várias vezes por ângulos diferentes. E você reparando bem, você vai ver lá o seguinte: tudo que a humanidade sofre, o cristão sofre junto. Teve Covid foi para cristão e não cristão, certo? Toda vez que aconteceu alguma coisa na humanidade, o cristão sofre, o cristão morre junto com todo mundo. E ainda vai ter coisa que a gente vai sofrer por sermos cristãos. Aí é só para a gente. Então a gente vai sofrer quando as águas ficarem amargas e morrer 1/3. A gente vai sofrer junto. Quando as coisas começarem a ficar horríveis na terra, a gente vai sofrer junto. E ainda vão vir perseguir a gente por sermos cristãos. Está preparado? Então, o que eu acredito, e é semelhante que a denominação acredita, Jesus já está reinando, Ele vai vir a qualquer instante e vamos passar pela tribulação. Vamos passar. Aí tem assim, mas o sinal da besta, e não sei o que, e não sei o que lá, é o ó, desde quando eu cresci ali, já foi o código de barra, já foi o chip do cartão de crédito, agora é o chip que estão querendo implantar nas pessoas, que vai estar o teu documento, os teus créditos, vai estar tudo em você. Só que o pessoal esquece o seguinte: aqueles que têm a marca de Cristo não podem ter a marca da besta. A marca da besta não vai ficar naqueles que têm a marca de Cristo. Você tem a marca de Cristo? O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, como estava nas portas lá no Egito, no dia da libertação. Se tiver, irmãos, não tem marca que seja, se for da besta, não vai ficar em você. E vão ser dias terríveis, irmãos, que já aconteceu semelhante em Israel e com os cristãos. Quem não tinha marca de Roma, quem não se rendia ao imperador como Deus, não podia comprar, não podia fazer negócios. Imagina, seu dinheiro não é nada, você não pode comprar. Os judeus passaram por algo semelhante no mundo nazista. Não importa o que você tinha, agora não é mais seu. Você é judeu, você só pode ficar aqui, ó, no seu cantinho aqui, você não pode negociar, você não pode comprar da gente, e acabou. Repare que é muito simples fazer a perseguição que a Bíblia traz. Já aconteceram várias coisas na nossa história recente. Hitler foi um exemplo de um anticristo. Um líder extremamente aclamado pelo seu povo, dominou a Polônia toda se rendeu a ele, conquistou a França sem dar um tiro, porque eles estavam mais preocupados em guardar os seus monumentos do que combater. Queridos, irmãos amados, esse líder que vai surgir vai conquistar o afeto de todo mundo, fazendo atrocidades. A gente olha para o passado e fala assim, não é possível que não estavam vendo como maldade, ainda vem como uma coisa boa. Olha agora, hoje, quantas pessoas quebraram lojas de judeus pelo mundo, se levantaram, porque hoje defender a Palestina é falar que você é de esquerda, e defender Israel é falar que você é de direita. Olha a loucura. Então pode matar, pode quebrar, pode fazer o que for, porque é de direita. A humanidade caminha cega, e sempre vai caminhar cega.
Caso essa história passe, lá na frente vão olhar para isso e falar assim, olha o absurdo que estavam fazendo, e não viram, e não vem. A humanidade vai se render a um líder e vai achar que toda maldade que ele está fazendo está trazendo a paz. Vão bater palma para isso. Talvez você vai ser um deles. Amém? O último sinal, irmãos, é o versículo 29. Eu vou pular por causa do horário, que eu não quero passar das 3. Mas daria para a gente ficar mais um pouco. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, vai aparecer o sinal de Cristo no céu, visível para todos os povos. Como é isso? Não sei. É algo milagroso. Todo canto do mundo vai aparecer o sinal de Cristo. O sol se escurecerá diante desse brilho tão grande. A lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu. Então, ao mesmo tempo que está claro, estão vendo isso tudo acontecer. Os povos na terra vão estar se alegrando? Vão estar festejando que agora o rei voltou? Todo mundo feliz? Vão estar como? Lamentar. Ali não tem mais perdão. Ali a ficha vai cair de todo mundo. Jesus é real. E, nesse momento, os anjos serão enviados para fazer a colheita. Tirar todos do povo de Deus daqui e levar para as nuvens com ele para vir nesse cortejo que virá julgar a terra. Para completar, a volta de Cristo é o mesmo dia do juízo final. Esse é o nosso pensamento. Acontece tudo junto. Ele vem, nós somos levados a Ele, e Ele vem julgar a terra. Estão preparados para esse dia? Ele vai dando vários relatos, né? Fala que vai separar na direita e na esquerda, vai mostrando várias coisas, vários cenários disso. Mas a questão é, uns vão ser tirados daqui, outros não. Uns vão se assentar no trono com Cristo e outros serão lançados no lago de fogo e de enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para a gente. Vão ser lançados no mesmo lugar, onde haverá choro e ranger de dentes, mas isso não é o pior. O pior não é o fogo com enxofre. O pior não é as dores que vão estar lá. O pior não é receber o mesmo castigo dos demônios. O pior é estar sem Deus por toda a eternidade. Longe de Deus por toda a eternidade. Deus confirmando a escolha que você fez. E aí, o outro lado, vai se cumprir o penúltimo capítulo de Apocalipse. E agora não terá mais choro nem dor, nem luto, nem morte, porque todas essas coisas são passadas. Um lugar de alegria plena, irmãos. Alguns não crentes, quando falam de paraíso, coisa do tipo, acham que vai ser algo monótono. Uma eternidade fazendo as mesmas coisas. Queridos, com Cristo a novidade constante. Gozo, alegria perpétua.
Será que vamos ficar cantando por toda a eternidade num coral? Pode ser. Vai ter música lá. Vamos ficar lá cantando, vamos ficar lá vendo as novidades, conhecendo a Deus como somos conhecidos. Algo incrível. Mas tem outras vertentes que pensam que nós vamos estar vivendo lá da mesma forma que vivemos aqui. Construindo, fazendo arte, só que agora sem o pecado. Se isso for verdade, agora imagina também. Imagina todas as construções, toda a arte, toda a beleza e sem o pecado. Interagindo com a natureza sem degradar, sem destruir os animais. Isso é um pouco parecido com Isaías. Isaías fala que os animais não se matarão mais, vão estar todo mundo convivendo em harmonia. Agora, como que vai ser isso, irmãos? Não sei, só sei que vai ser maravilhoso. Se vamos ficar só contemplando a natureza, os animais, a coisa será incrível e será novidade atrás de novidade, sem tempo, não vai acabar. Não vai acabar. Não vai ter mais dor, choro, luto, morte. Aí alguns vão falar, então a gente não vai poder lembrar dos nossos entes queridos que não estão lá. Talvez lembre, mas a gente vai ser transformado. O sentimento lá não é igual ao sentimento aqui. Lembre que o seu corpo vai ser aperfeiçoado e a sua alma também. Você vai ser ser humano de novo. Não é espírito que está lá. São pessoas de corpo e alma, tanto lá no lago de fogo e enxofre, quanto no novo céu e nova terra. Mas é outra mentalidade. São outras coisas que vamos estar experimentando. Coisas que não passou na mente humana. Não tem como. A coisa mais extraordinária que você possa imaginar, lá vai ser melhor. Lá vai ser melhor. E não vai causar tédio. Tem aquelas coisas que a gente gosta de fazer. A gente gosta daquilo, gosta tanto, que chega um momento que a gente enjoa. Tem aquelas músicas que a gente quer ouvir uma vez atrás da outra. Daqui a pouco tu não quer nem mais ouvir o início dela. Isso não vai ter. Com certeza. Isso não vai ter. Então, gostaria de chamar aqui à frente de novo a equipe de louvor. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma única música agora. E vamos orar.